Você já chorou em um lugar onde se sente mais perto de Deus? Já colocou a mão em uma parede fria e deixou suas lágrimas caírem sem se importar com quem está vendo? Existe um lugar em Jerusalém onde milhões de pessoas fazem exatamente isso todos os anos. Um muro. Uma parede de pedras antigas com mais de 2000 anos. Judeus vão até lá, encostam o rosto nas pedras e choram. Choram por um templo que foi destruído. Choram por um povo que foi espalhado. Choram por um Messias que ainda não veio. Mas e se eu te disser que agora as próprias pedras começaram a chorar junto? Parece impossível. Parece simbólico demais para ser real. Mas nos últimos tempos, relatos de judeus ortodoxos, visitantes, guardas que trabalham no local, todos reportando a mesma coisa. Umidade aparecendo nas pedras antigas do Kotel, o Muro das Lamentações, em pleno período de seca. Em Jerusalém, onde cada gota de água é preciosa, as pedras estão úmidas, molhadas, como se estivessem chorando. E quando a notícia se espalhou, algo mudou em Israel. Porque para o povo judeu, isso não é apenas um fenômeno estranho. É um sinal, um aviso, uma mensagem de Deus. Me dá 9 minutos. Porque o que está acontecendo naquele muro antigo pode ser a resposta para o vazio que você sente, para aquela pergunta que você faz toda noite antes de dormir. Deus ainda está aí? Ele ainda se importa? Ele ainda vê nossas lágrimas? Deixa eu te contar a história desse muro, porque você precisa entender o que ele representa para perceber por que as lágrimas dele importam tanto. No ano 70 depois de Cristo, os romanos destruíram Jerusalém. Destruíram o segundo templo, o lugar mais sagrado do judaísmo, o lugar onde a presença de Deus habitava. Eles queimaram tudo, derrubaram as paredes, mataram milhares, e quando terminaram, sobraram apenas algumas pedras, pedras de uma parede externa, o muro de contenção que segurava o monte do templo. E aquele muro, aquelas pedras que sobraram, se tornaram o lugar mais santo que os judeus ainda têm, porque é o mais perto que eles conseguem chegar de onde o templo estava. É ali que eles oram. É ali que eles deixam bilhetes escritos nas fendas entre as pedras. É ali que eles choram. E por quase 2000 anos aquelas pedras ficaram ali, imóveis, silenciosas, testemunhas de gerações e gerações orando, chorando, esperando. Até agora. Porque agora, segundo dezenas de relatos, as pedras começaram a suar, a ficar úmidas. E isso está acontecendo em uma época do ano onde não deveria haver umidade nenhuma. Não há chuva, não há irrigação próxima. E as pedras que ficaram secas por séculos estão molhadas. E aqui está o que poucos percebem. Isso não é a primeira vez que pedras choram na Bíblia. Jesus mesmo falou sobre isso. Quando ele entrou em Jerusalém no domingo de Ramos, os fariseus mandaram ele calar a boca do povo que estava gritando, Hosana. E Jesus respondeu algo arrepiante. Ele disse, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. As pedras clamarão. E agora, 2000 anos depois, em uma cidade onde Jesus chorou, onde ele profetizou a destruição do templo, onde ele foi crucificado, as pedras estão clamando, estão chorando, como se elas lembrassem, como se elas testemunhassem, como se Deus estivesse usando até a criação para falar. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Por que isso te importa? Por que você deveria se importar com pedras úmidas em Israel? Por que, meu amigo, minha amiga, se até pedras podem chorar quando sentem a presença de Deus, quando sentem o peso do momento profético, quanto mais o seu coração deveria estar sentindo isso? Você que está aí do outro lado, com esse aperto no peito, com essa angústia que não passa, com essa sensação de que você está perdido nesse mundo caótico, Deus está chorando com você. Ele vê, Ele sabe, Ele sente, e Ele está usando até pedras para te dizer, eu ainda estou aqui. Agora vem algo que vai te dar calafrios. Rabinos em Jerusalém foram investigar o fenômeno. Eles tocaram as pedras. Eles sentiram a umidade. E alguns deles começaram a conectar isso com profecias antigas. Porque no Talmud, nos escritos judaicos antigos,
Há menções de sinais que aconteceriam antes da vinda do Messias, e um deles é a criação gemendo, a terra respondendo, sinais na natureza. Paulo, no Novo Testamento, escreveu que toda a criação geme como em dores de parto, esperando a redenção. E se você já viu uma mulher em trabalho de parto, você sabe. É intenso, é doloroso, é urgente. Não dá para ignorar. E é exatamente assim que o mundo está agora. Gemendo, tremendo, chorando, esperando. E o muro das lamentações está chorando junto. Mas aqui está algo que a maioria das pessoas não sabe. O muro das lamentações não é apenas um lugar de tristeza. O nome em hebraico é Kotel Hamaravi, o muro ocidental. E segundo a tradição judaica, a Shequina, a presença de Deus, nunca deixou aquele lugar, mesmo quando o templo foi destruído, mesmo quando o povo foi espalhado. A presença de Deus permaneceu naquelas pedras. E se a presença de Deus está ali, e as pedras estão chorando, o que isso significa? Deixa eu te contar algo pessoal. Você já sentiu que Deus está distante? Que suas orações não chegam a lugar nenhum? Que o céu está fechado? Eu entendo isso. É uma dor real. É um vazio que corrói por dentro. Mas e se eu te disser que Deus nunca esteve distante? Que Ele sempre esteve chorando junto com você? O muro está chorando. E talvez seja porque Deus está vendo o sofrimento do seu povo. Talvez seja porque Ele está sentindo a dor de um mundo quebrado. Talvez seja porque Ele sabe que o tempo está se esgotando. E aqui entra algo profundo. Jesus, quando olhou para Jerusalém, chorou sobre ela. Lucas 19 descreve a cena. Ele estava perto de entrar na cidade pela última vez, antes de ser crucificado. E quando viu as muralhas, quando viu o templo, quando viu o povo, ele chorou. E ele disse: se você tivesse conhecido neste dia as coisas que trazem paz, mas agora estão escondidas dos seus olhos. Jesus chorou porque ele sabia. Ele sabia que o templo seria destruído. Ele sabia que o povo rejeitaria o Messias. Ele sabia que dor estava por vir. E mesmo assim, ele chorou. Não de raiva, não de frustração, mas de amor. E agora, 2000 anos depois, as pedras daquela mesma cidade estão chorando. Será coincidência? Ou será que Deus está falando de novo? Agora deixa eu te mostrar algo que vai mudar a forma como você vê tudo isso. A umidade nas pedras está aparecendo principalmente na parte inferior do muro, perto das fendas onde as pessoas colocam os bilhetes de oração, os papéis onde escrevem seus pedidos mais profundos, suas dores mais escondidas, suas esperanças mais secretas. É como se as lágrimas de Deus estivessem caindo exatamente onde as lágrimas do povo caem. E isso, meu amigo, minha amiga, isso não é apenas um fenômeno geológico. Isso é uma mensagem. Você sabe quantos bilhetes são colocados naquele muro todos os anos? Milhões. Milhões de orações. Milhões de súplicas. E Deus vê cada uma. Ele lê cada bilhete. Ele sente cada lágrima. E talvez, só talvez, as pedras estão chorando porque Deus está dizendo: eu ouço vocês. Eu vejo vocês. E eu estou prestes a responder. Mas aqui está a parte que poucos percebem. O Muro das Lamentações é o último pedaço do segundo templo. E os judeus oram por um terceiro templo. Eles esperam. Eles se preparam. E quando esse templo for reconstruído segundo as profecias, é sinal de que o Messias está próximo. E agora as pedras do antigo templo estão chorando, como se estivessem dizendo: o tempo está chegando. A espera está quase no fim. O rei está voltando. Você percebe como tudo se conecta? Não são eventos isolados. É uma sinfonia profética tocando cada vez mais alto. E a pergunta que não quer calar é: você está ouvindo? Porque enquanto pedras em Jerusalém choram, enquanto o mundo geme em dores de parto, enquanto sinais aparecem por toda parte, a maioria das pessoas continua vivendo como se nada estivesse acontecendo. Mas você não é a maioria. Se você chegou até aqui,
Se você está ouvindo essas palavras neste momento, é porque algo dentro de você está despertando. É porque Deus está falando com você também. E Ele está dizendo: acorda, olha ao redor, percebe os sinais. As pedras estão chorando e eu estou voltando. Agora deixa eu te fazer uma pergunta pessoal. Quando foi a última vez que você chorou de verdade? Não aquela lágrima rápida que você enxuga antes que alguém veja, mas aquele choro profundo, aquele desabafo na presença de Deus, aquele momento onde você para de fingir que está tudo bem e simplesmente chora. Porque talvez seja isso que Deus está esperando. Não suas palavras bonitas, não suas orações decoradas, mas suas lágrimas verdadeiras, seu coração quebrantado, sua alma exposta. As pedras estão chorando, e talvez elas estejam te ensinando algo. Talvez elas estejam mostrando que está tudo bem não estar bem, que está tudo bem chorar, que está tudo bem se quebrantar diante de Deus, porque é no quebrantamento que Ele age, é nas lágrimas que Ele se aproxima, é na dor que Ele cura. E se você está sentindo um aperto no peito agora, se uma lágrima está querendo cair, não segura, deixa sair. Porque Deus está vendo, Ele está perto dos quebrantados de coração, e Ele está chorando junto com você. O muro está chorando em Jerusalém. E talvez seja porque Deus quer que você saiba, você não está sozinho na sua dor. Eu estou aqui. Eu vejo, eu sinto, e eu vou responder. As profecias estão se cumprindo. Os sinais estão por toda parte. O relógio está acelerando. E no meio de tudo isso, Deus não está distante. Ele está tão perto que até as pedras sentem sua presença. E agora a pergunta é: você vai continuar ignorando? Vai continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo? Ou você vai parar, respirar fundo e permitir que Deus alcance seu coração? Se essa mensagem tocou você, se algo dentro de você se moveu, escreve nos comentários: eu também estou chorando, Senhor. Não é vergonha, é honestidade, é vulnerabilidade. É você dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. E se você quer continuar vendo sinais proféticos, conteúdos que te mantêm espiritualmente acordado, que te preparam para o que está por vir, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com alguém que precisa saber que Deus ainda fala, que Ele ainda age, que Ele ainda chora com seu povo. Porque as pedras de Jerusalém não estão chorando sem motivo. Elas estão clamando, elas estão testemunhando, elas estão anunciando. O Rei está voltando, e quando Ele voltar, não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor, não haverá mais choro. Mas até esse dia chegar, Ele chora conosco, Ele geme conosco, Ele espera conosco, e o muro das lamentações continua chorando.